Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor José Abraão e vamos para mais uma aula. Hoje, a nossa segunda aula online de ensino religioso da modalidade EJA, primeira fase, primeira, segunda, terceira e quarta etapa, para todos os alunos da primeira fase da EJA. Nesta aula de religião, temos como tema eu e o outro, a convivência. O que dizer sobre eu e o outro e a convivência? A proposta do campo de experiência, o eu, o outro e nós. Este campo está relacionado ao autoconhecimento e à construção de relações com todas as especificidades que acarretam. Busca-se desenvolver a consciência cidadã, incentivando a criação de vínculos sociais fortes e baseados no respeito. Ao entender-se melhor, a criança fortalece enquanto indivíduo e estará mais apta também a aceitar as diferenças nas relações. Ou seja, a partir do momento que a criança passa a ter um entendimento melhor sobre as coisas, ela passa a verificar que existe uma diferença entre eu e o outro. E essa criança acaba aceitando essa diferença, porque é natural diante as relações sociais. O sentimento de pertencimento ao grupo, ou seja, a coletividade e o respeito às diversidades culturais, também são aspectos a serem trabalhados e desenvolvidos, principalmente dentro do ambiente de ensino na sala de aula. Esse campo tem a função de facilitar a compreensão do mundo ao redor, principalmente as crianças, naturalmente, que têm curiosidades e são dispostas a explorar o entorno social. Na medida em que são fornecidas informações sobre os modos de vida diferentes, claro, ao que a criança está habituada, diminui-se a tendência ao estereótipo, o preconceito, certo? Tornando a convivência mais empática e acolhedora. Ou seja, tem coisas que a criança possa conhecer mediante a palavra, mas só vai receber aquele impacto quando ela passar a pegar com as suas mãos, a ver com seus olhos, ela verá que realmente aquilo que foi lhe dito é verdade e vai reduzir ou até mesmo diminuir a tendência de não ter preconceito mediante aquela fala, mediante aquela ação que a criança visualizou. Tão logo a criança entenda essa dinâmica de violência em sociedade, baseada no respeito e no autocuidado, sua autoestima melhora e as características que serão importantes na vida adulta começam a se desenvolver. Observem que eu estou fazendo um apanhado, certo, do eu e o outro, mediante como uma criança pode se comportar, certo, dentro desse conhecimento, mediante o eu e o outro, a partir da convivência social, certo? Por quê? Porque a criança é que tem uma dificuldade maior em relação a essas convivências. O adulto já não. O adulto já teve um processo de construção, certo? Mediante a vida, e já na fase adulta ele não tem esse impacto tão grande com a convivência social. A convivência, ela pode ser vista de diferentes formas. Sabemos que todos são diferentes e todos têm modos de agir diferentes. Portanto, de acordo com a convivência, é formada grupos.
pessoas, certo? Montantes de agrupamentos que vai sempre haver a convivência e o pensamento diferente entre o eu, o outro e nós. A convivência é a ação de conviver. Viver em companhia de outro ou de outros. No seu sentido lato, trata-se de um conceito relacionado com a coexistência pacífica e harmoniosa de grupos humanos no mesmo espaço. Por exemplo, o governo deve garantir a convivência dos diversos grupos étnicos sem que se produza entálidos de violência. Já são 3 meses de convivência. São frases que foi empregado a palavra convivência. O ser humano é um ser social. Nenhuma pessoa vive absolutamente isolada do resto. Uma vez que a interação com outros indivíduos é imprescindível para o bem-estar e a saúde. A convivência, de qualquer forma, pode ser difícil devido às diferenças de todo, certo? Sociais, culturais, econômicas e etc., que existem entre os homens. Portanto, há um impacto, certo, que gera uma dificuldade mediante a convivência, principalmente, vamos trazer agora para o campo, o homem e mulher, há um impacto, porque são pessoas diferentes convivendo juntos, mas é natural que haja esse impacto, é natural que haja essa diferença. Porém, é importantíssimo que tenhamos essa convivência, porque essa convivência vai trazer um bem-estar e vai, melhor ainda, preservar a sua saúde. Porque a partir do momento que você passa a se relacionar com pessoas, a dialogar com pessoas, você vai estar levantando o seu autoestima, o seu bem-estar, e isso vai lhe fazer bem. Agora, a partir do momento que você se isola, que você se põe sozinho em um local, isso não vai te fazer bem, certo? Desde que nascemos, somos destinados a sermos seres sociais. A primeira convivência que o ser humano tem é com seus pais e familiares. Em seguida, com os colegas na escola e assim por diante. Até chegar ao ponto de construir a sua própria família e conviver com o seu cônjuge e filhos. Há também a convivência com os colegas de trabalho, a qual difere da convivência familiar, mas não deixa de ser um tipo de convivência. Nesse ambiente, há diferentes questões ocorrendo, mas aqui, mesmo com suas diferenças, todos trabalham em prol de um objetivo. Há, inclusive, uma preocupação quanto à boa convivência no trabalho, a qual beneficia tanto a empresa quanto aos funcionários. Ou seja, eu conheço algumas pessoas que, mediante passar muito tempo no trabalho, as pessoas daquele trabalho se tornaram praticamente a sua família. E a partir do momento que aquele cidadão deixa de não ir ao trabalho um dia, uma semana, ele sente a falta daquelas pessoas que ele convive no seu trabalho, porque para ele aquela convivência é importante e traz um bem-estar para ele. O respeito e a solidariedade são 2 fatores, valores imprescindíveis para que a convivência harmoniosa seja possível. Obviamente, existem diferentes níveis ou tipos de convivência. A convivência com a família, no seio do lar, é bastante diferente da convivência com outros seres humanos, no âmbito de uma comunidade, um bairro, uma cidade, tendo em conta que a intimidade de ambos os casos é incomparável. Diversas correntes defendem que a consciência do eu só se pode ter lugar a partir da existência do outro.
nessa interdependência social que se produz na convivência. A pessoa define-se a si mesma. No que diz respeito à convivência geral, ela é algo que tanto quanto complexo, já que existe que haja respeito, paciência, tolerância, entre outros. E isso de ambas as partes envolvidas. Os problemas de convivência podem ter impacto na saúde física. Alguns estudos demonstram que os imigrantes apresentam um maior índice de doenças cardíacas do que os habitantes locais, nativos. Uma situação que se explica a partir da ausência de laços de amizade ou do apoio dos familiares. Uma melhor convivência com laços sociais estreitos contribui para, principalmente, aquela palavra que eu venho falando, o bem-estar. Diversos estudos apontam também que as pessoas que vivem sozinhas têm maior chance de desenvolver problemas mentais, como depressão e sofrer com doenças de vários tipos. Tem maior propensão a cometerem suicídios, entre outros. O que não quer dizer que a independência não seja importante. Pelo contrário, ela é essencial para todo ser humano. Mas a companhia também é algo essencial. Desafio. Qual a importância de você aprender o tema eu e o outro e a convivência para a sua vida enquanto aluno? Você vai trazer essa resposta desse desafio. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.